Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, começamos o programa de hoje, dando boas-vindas a você que já nos assiste. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui, sempre com um programa inédito, trazendo assuntos de relevância e do dia a dia. Hoje, o nosso convidado é Lennon Tarragó, intérprete de Libras e também pedagogo. E ele vai falar pra gente sobre essas duas profissões. Seja muito bem-vindo, Lennon. Oi, obrigado pelo convite, Amanda. Fico muito feliz por ter esse espaço aqui para compartilhar também toda essa vivência que eu tô tendo e que já tive. Então é isso, vamos compartilhar com o pessoal que pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 3029 80 80. Agora a gente vai fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. E através do YouTube e do Facebook vocês podem compartilhar o nosso programa. E aproveito também para deixar um convite para vocês darem lá uma passadinha no nosso Instagram, papocerto.com.br. Bom, começando a nossa entrevista de hoje, Lennon, o que significa Libras e por que ela é tão importante? Tá bom, a Libras, ela é a língua brasileira de sinais. Então, muitas pessoas acabam se confundindo com essa questão por linguagem, mas não, ela é uma língua, porque tem a questão gramatical, tem toda uma estrutura ali de tempo verbal e tudo mais. E depois de 2002, ela foi oficializada. Então, ela vem como um meio de comunicação alternativo para as pessoas surdas. E a parte da importância é que tu traz toda a comunicação para um público muito grande, que dentro do Brasil a gente tem mais de 3 milhões de pessoas surdas. Que legal tu trazer esse dado pra gente de número de pessoas surdas, né? Porque como elas parecem estar espalhadas, hoje aqui no Rio Grande do Sul tu tens ideia de quantos surdos nós temos? Eles tinham dito, em média do IBGE, porque está bem atrasado a pesquisa, de 60 mil na região Porto Alegre. Então, eu lembro que quando nós fizemos o primeiro parâmetro com a vacinação da Covid, foram 4.500 pessoas surdas que tinham sido vacinadas. Então, claro que ali são surdos que utilizam a língua brasileira de sinais, porque tem pessoas que perderam a audição, que são deficientes auditivos, então tem todo um leque de pessoas que já não estão mais com a audição completa. E no caso, a gente falou sobre o Brasil e também sobre o nosso estado. E no mundo, a língua de sinais é a mesma? Não. Então, isso confunde também. Confunde, né? Todo mundo pensou que era universal, mas a gente tem a língua brasileira de sinais, igual em Portugal é língua gestual de sinais, e tem uma agora que está sendo desenvolvida como sinais universais, que é como se fosse o inglês quando tu vai em um evento que tem mais pessoas de outros países. Aqui teve a Surdo Olimpíada há 2 anos atrás, em Caxias. Então, tinha uma pessoa, um intérprete, que fazia a língua de sinais, essa universal. E, a partir dessa, tinha um surdo que fazia a tradução daquela língua de sinais para a brasileira, para gente ter ideia. Então, é uma coisa muito complexa, mas faz total sentido. Alguns sinais são semelhantes. Igual o espanhol e português tem algumas palavras que são muito semelhantes. A língua de sinais também tem isso. Tu consegue entender pelo contexto, talvez não por completo, mas tu entende a mensagem.
E a formação para ser um intérprete de Libras, como é? A gente precisa, por exemplo, se tu vai atuar, o MEC pede que tu tenha pelo menos um curso de 400 horas e sempre aonde tu vai atuar, tu passa por uma banca avaliativa. Então, vai ter um outro profissional ali fazendo toda essa mediação, vai ter uma pessoa surda para te avaliar também. Tem toda essa questão, porque tem pessoas que já nascem tendo o convívio da língua de sinais, que são filhos de surdos, por exemplo, que são ouvintes, eles escutam, mas eles convivem como língua principal a língua de sinais e depois o português oral. E, Leno, quais são os campos de atuação? E é o que mais tem. Oba! Eu trabalho muito no político e no artístico. O artístico é minha casa. Eu amo atuar dentro de teatro, dentro de espetáculo musical, principalmente, porque é a minha formação também fora de ser intérprete de Libras. Mas tem outros ramos, tem pessoas que vão direto para a área da saúde, por exemplo, que é muito específico. Tem agora algumas pessoas que são formadas em psicologia e Libras também. Então, tu consegue fazer o atendimento direcionado para pessoas surdas, porque a área da saúde é uma das mais incríveis. Eu já tentei atuar na área do direito, não foi nada legal. Foi muito confuso, porque os termos técnicos, todas essas informações importantes ficavam limitadas para mim. Então, eu tinha que parar a pessoa para perguntar o que significava, para a informação conseguir chegar por completo. E tu considera que aprender Libras é difícil ou qualquer pessoa pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade. Então, acredito que sim, tu consegue entender melhor como funciona, mas depende. Para mim, por exemplo, foi fácil, mas porque eu entrei de cabeça naquilo. A primeira aula que eu tive de Libras, a professora surda falou que eu precisava aprender a língua de sinais para falar com ela. Então, eu me senti muito mal como ser humano em não saber me comunicar e me joguei. Eu queria provar para ela que eu saberia conversar. Tu falou sobre o teu trabalho também na parte artística, né? E como que a Rita de Libra, então, atua? A Rita, ela já é um outro caminho, até mesmo pela minha formação sem pedagogia, a Rita, ela tem uma didática muito diferente de ensinar, que ela pega a essência minha da formação, mas ela consegue colocar num formato mais lúdico. Muitas crianças adoram acompanhar o material dela. E eu direciono também essa questão do conteúdo da Rita, falando sempre para os pais. Rede social não é local para crianças sem a supervisão. Então, vai ter coisas que pode ter o duplo sentido, que o adulto vai entender, e a criança talvez nem se importe com aquilo, não vai ser nada pejorativo, mas vai ter coisas que são direcionadas para a criança, que não tem problema, sabe? Então, agora eu estou indo para o canal do YouTube, por exemplo, que eu sei que é um material que eu vou deixar completamente pedagógico. Onde, se tu quer usar para sala de aula, por exemplo, pega dali. Vai estar com uma roupa mais fechada, porque tem as pessoas que são mais conservadoras, tu tá mostrando tatuagem, se aquilo vai... Gente, a gente está em 2024, então uma tatuagem não vai diferenciar uma pessoa. Mas para ser um pouco mais, assim, mais formalzinho, só que seja colorido, que a criança goste também e sinta acolhida pela informação. A gente vai colocar depois na tela, na nossa edição, algumas imagens da Rita atuando e também do Leno. Mas, Leno, fala pra gente um pouco sobre o teu trabalho junto à Prefeitura de Porto Alegre. Eu trabalho no desenvolvimento social e também na questão de comunicação. Quando precisa, eventos que o prefeito Melo precisa que eu esteja junto, eu tenho que estar ali sinalizando. Mas agora, como eu estou impossibilitado de ir até Porto Alegre, como eu moro em Canoas, eu estou fazendo atuação aqui dentro da Ubra, auxiliando como voluntário. Porque se eu for sair daqui para ir para lá, eu levo em torno de 4 horas, porque tem que ir até Alvorada ou Viamão para voltar a Porto Alegre. E aí é um risco a minha saúde, minha vida também. Então é melhor eu ficar aqui com toda a atenção e conseguindo ser mais flexível do que ir para lá e daqui a pouco eu não conseguir nem voltar para casa. Não, e realmente aqui na Ubra nós estamos precisando de muitos voluntários, né? São 6, 7, 8 mil pessoas que estão por aqui. Fala pra gente como está sendo então o desenvolvimento do teu voluntariado aqui na Ubra. Eu comecei, e é muito engraçado que aonde eu chego, eu chego discretamente, fico num cantinho,
fazendo ali, atuando. Daqui a pouco eu já estou tendo algumas atribuições. Eu iniciei cuidando da questão da água, onde o fluxo de chegar, as doações de água eu organizava ali e passava adiante. Depois eles começaram a colocar outras funções ali para mim. Agora eu estou até com rádio que eu tenho que fazer a comunicação com os outros prédios. Precisa de alguma coisa, eles encaminham para a gente, alguma demanda, eu já consigo com rádio articular com as pessoas ali de dentro. A gente tem facilidade na comunicação, então isso tu consegue deixar tudo tolerável. Tem pessoas agora, como está começando o frio, isso que está atrapalhando. Esses dias de chuva, por exemplo, as pessoas, os voluntários diminuíram. Então, o trabalho braçal, a gente está pegando um monte de peso para colocar para dentro. E também esse peso que entra precisa sair depois para os outros espaços. E isso cansa. E quanto menos pessoas, mais cansativo é. Então, a gente precisa dessa organização. Eu fiz apelo também, principalmente pela questão emocional, porque eu gravo os vídeos mostrando como foi o meu dia dentro do Voluntários e coloco nas redes no fim do dia, para mostrar que eu já estou acabado. E eu preciso mostrar para a pessoa como é a realidade, que daqui a pouco ela que está em casa falando, nada a ver, não tem ninguém lá, não precisa. Precisa sim, a gente precisa de ajuda. Principalmente ajuda assim, não tem nada para fazer na tua casa, tu não pode ajudar financeiramente, mas vem, sabe? Às vezes tem pessoas que estão vindo aqui para ajudar até para as crianças. Tem gente que está me mandando mensagem, que são recreativistas. Recreacionistas. Bem confuso para mim essa palavra. E eles estão vindo aqui para isso. Tem uma ala só de crianças autistas. Então, sabe, eu fico super feliz que tem esse pensamento. A Ubra, ela conseguiu separar. Tem uma ala que vai ser menos barulho, menos estímulo, que as crianças autistas, elas conseguem ficar organizadas, sabe? Não ficam tão instáveis do que seria se fosse junto com um pavilhão com outras pessoas. E no caso aqui, tu com as Libras, chegou uma pessoa surda, já te acionam direto, então? Nos primeiros dias eu comecei a passar dentro das outras escolas aqui de Canoas. Eu fui no Auxiliadora, eu fui no La Salle, Cristo Redentor, e em 2 outras escolas menores, na Castelo Branco, que fica aqui perto, na Igara, acredito eu, perto do Centro Olímpico, e dei o meu contato para as pessoas. Se chegar surdo, me manda mensagem, que aonde eu estiver, eu vou pegar a moto e vou até aí para dar esse auxílio, ou entre em contato, porque a gente tem uma central de Libras, que é a de Porto Alegre, mas eles estão auxiliando na região metropolitana, e tem a do governo do estado também, que fez vínculo com uma empresa que é de São Paulo, mas que faz a mediação com videochamada. Tu pega teu celular, encaixa aqui, liga para lá, tu consegue falar, o intérprete está aqui mostrando a língua de sinais para o surdo. Então, tu consegue acalmar aquela situação e dar encaminhamento. Tem abrigos que são específicos para surdos, por exemplo. Tem um que é a colônia de surdos, que fica em Capão da Canoa, que as pessoas daqui de Porto Alegre estão indo para lá. E tem um outro que é uma escola que é próximo ao Frei Pacífico, em Porto Alegre, que é uma escola já de surdos, então eles estão acolhendo surdos ali. E aqui em Canoas, na Ubra, quantas pessoas aproximadamente tu conseguiu auxiliar com as Libras? Uma só. Então fiquei limitado. É meio estranho, mas... Mas legal da tua parte que tu não pôde auxiliar com as Libras, mas pôde auxiliar, então, com o teu trabalho de carrega pra lá, carrega pra lá. Sim, é isso que eu tentei trazer para as pessoas, sabe? Que às vezes tu recebe uma cobrança de por que tu não tá sinalizando, ajudando as pessoas? Porque não tem pessoas que precisem das minhas mãos para sinalizar aqui. As pessoas aqui precisam das minhas mãos para fazer força. E falando em mãos, é uma pergunta pessoal minha, né? Já conheço o Leno há bastante tempo. Eu fico mexendo as mãos aqui, né? Ele fica mexendo as mãos e eu fico observando, assim, né? É possível uma pessoa que tem o conhecimento de Libras falar sem ficar assim, mexendo as mãos? A gente tem descendência italiana e alemã, né? Que já fala espontaneamente com as mãos, assim, mexendo. Mas não, a gente fica... O teu cérebro começa a funcionar também com as mãos. Essa função que as pessoas dizem, eu sei aquela palavra só em inglês e não sei no português. Às vezes eu sei o sinal e demora para eu entender como é a palavra, como fecharia aquele sinal para o português também. E tu fala sobre isso, sobre falar com as mãos. O Evanir Aguiar, que é apresentador aqui do Papo Certo também, ele fala, eu falo assim com as mãos, né? E nós também da comunicação temos um certo hábito de segura assim, faz assim, e é a linguagem do corpo, né? Porque o corpo fala, né? Sim, muito. Nossa, e até mesmo alguns sinais são icônicos, que nós colocamos isso dentro da língua de sinais, porque tu olha aquele sinal e tu identifica. Se eu faço esse movimento aqui,
a pessoa entende que é uma casinha, né? Então, a tua casa tá legal, sabe? Então, muito simples, que já só isso já conforta a pessoa. Tu tá com sede, sabe? O bebê, isso daqui... Todo mundo sabe. Ih, quem já foi jovem também, aqui, ó. Então, isso daqui são palavras, são sinais que são icônicos. No momento que tu enxerga ele, tu consegue identificar dentro do português ou dentro da língua de sinais. E, por exemplo, o bom dia. Bom dia, a gente fecha a mão na boca e abre. Então, faz o bom. E com a letra D, que é como se eu fosse apontar aqui pra frente, fez o desenho da letra D. Encostei na cabeça e levantei. Dia, que é o sol nascendo. Bom dia. Que legal. E tô com fome? O fome deixou a mão assim, meio que numa concha, e bate na boca do estômago. É? Então, bem tô com simples. fome. Aí tu vai indo assim, é aos poucos. As pessoas se assustam às vezes, dependendo da dinâmica do professor de Libras, que quer te colocar toda a informação assim. Não, vai aos poucos. Tu tá num processo de aprendizagem. E das pessoas que tu já atendeu em todos esses anos de profissão, assim, tem alguém que te tem uma história marcante? Tem a Polícia Civil do aeroporto aqui de Porto Alegre, já entrou em contato comigo às 6 da manhã e eu achei muito estranho, porque tinham 4 pessoas surdas que são da Ucrânia, que eles estavam aqui. E eles chegaram numa sexta-feira e o voo deles era só segunda e eles não tinham mais dinheiro algum. Então a gente precisou articular isso, eles entraram em contato comigo porque eles entraram em contato com a prefeitura me indicou. Falando, nós temos um funcionário que fala em língua de sinais, fala com ele. Só que a língua de sinais é diferente, eu não estava entendendo. Eu consegui um surdo que sabia a língua de sinais internacional, que conseguia conversar com um daqueles 4 surdos e fazer essa mediação toda para a gente conseguir alocar eles num espaço. Então a gente conseguiu o hotel, a gente conseguiu todo um espaço ali porque eles estavam esperando para sair daqui de Porto Alegre para ir para uma cidade na Europa, que lá eles iam para a Alemanha, porque eles achavam, tá tendo a guerra, vou ficar esse 1 mês fora e depois de 1 mês posso voltar para casa. Não, eles ficaram ilhados aqui também, nesse formato de fora da casa deles e tiveram que ir para a casa dos parentes na Alemanha. Nossa, desafiador. Até porque, como tu me disseste, não é a mesma linguagem do Brasil, né? Então, era mesma língua do assustador. Brasil. Depois eu peguei o contato deles, eles me mandavam mensagem em inglês, que aí eu fazia a tradução ali, entendia e ia atrás. No outro dia eu encontrei eles, que a gente conseguia fazer um intermédio assim até... A gente deu toda a assistência para eles até eles irem embora, sabe? Porque a gente ficou naquela coisa. E quando eles chegaram na Alemanha, eles me mandaram mensagem. Estamos ok. Aquilo ali me deixou assim aliviado, sabe? Mas são coisas que acontecem que tu fica na memória. Que bom que deu tudo certo, né, Lennon? Agora, pessoal, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundinhos e a gente vai falar daí no próximo bloco sobre pedagogia. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo também está sendo transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. E vocês também podem compartilhar pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje nós estamos recebendo o Lennon Tarragó, que é intérprete de Libras e pedagogo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa outra profissão. O Lennon aqui é multiuso do Papo Certo, falamos sobre Libras e agora sobre pedagogia. Lennon, as pessoas confundem a profissão de professor com pedagogo, por quê? A pedagogia, ela abrange até as séries iniciais. Então, ali até o 5º ano, mais ou menos. E depois tem as questões, assim, como antigamente usavam muito magistério, saiu o magistério, caiu em desuso. Existe a experiência prática do magistério, mas a teoria vem na pedagogia. Então, se tu quer atuar com crianças, por exemplo, ou com EJA, tu vai para a pedagogia. Depois o professor,
o pedagogo e o professor, eles são, em si, como se fosse um sinônimo, porque o pedagogo, ele vai ser professor. Eu fiquei 8 anos em sala de aula, dando aula. Então, eu era professor, mas no momento que precisava de alguma coisa, algum projeto pedagógico, por exemplo, eles me acionavam, porque os outros professores eram muito direcionados. Professor de educação física, a formação é em educação física. Ele vai ter uma base da pedagogia, mas talvez ele não vai contemplar tudo que a pedagogia já pega. E quanto tempo é o curso para ser um pedagogo? São 4 anos, 8 semestres. É puxado? É puxado, principalmente a parte de estágio, porque nós temos 3 estágios. Eu fiz estágio no berçário. Foi o maior desafio, eu acho que foi a parte assim que eu não conseguia me concentrar, que eu ficava com muita pena. Eu ficava com dó, eu queria ficar com as crianças todas assim no colo. Elas choravam, eu já queria chorar junto, então era muito... E eu vi que não era o meu caminho, eu não queria ficar no berçário. Não dá. Dá pra ver que ele se emociona aqui de falar das crianças, sério, o olho dele encheu d'água aqui. Aí eu preferia ficar... Eu sempre atuei ali com os maiores. E como eu atuo com a criança com deficiência, a pedagogia me ajuda bastante. Então, eu tinha alunos ali do 2º e 3º ano que tinham 13 anos, tudo com deficiência intelectual. Então, sempre trabalhei com autistas, com crianças com deficiência intelectual assim, mais leve, para moderada também. Crianças que não eram oralizadas, que elas não conseguiam se comunicar oralmente, mas com a língua de sinais eu conseguia fazer uma adaptação. Então, alguns sinais ali funcionavam para a gente ter uma interação maior. E essa conexão da pedagogia com a Libras, como ela é? Ela funciona muito bem, porque a gente tem as escolas ditas especiais, que elas têm a parte inclusiva de ter todos os tipos de deficiência naquele espaço. Tem as salas de recurso também, o atendimento educacional especializado. E no momento que tu tem a Libras, se a criança ela não está numa escola bilíngue, que é uma escola direcionada para surdos, ou ela está numa sala inclusiva que tem um intérprete fazendo a mediação, tu consegue mesclar isso para mostrar que existe uma diversidade de crianças, uma diversidade de pessoas dentro da sociedade. Então, hoje no nosso estado, para a criança que é surda, ela tem a necessidade de estudar, em escolas especiais para elas. Minha opinião, escola bilíngue é melhor para o surdo. Sim, porque algumas pessoas dizem que é segregador, tu está separando. Mas não, é porque a comunicação é melhor. A concentração do surdo dentro de uma sala de aula que tenha só o professor sinalizando vai ser muito mais produtivo do que numa outra que só está sendo mediada com o intérprete. Mesmo eu sendo um intérprete, ali eu sei que vai ser melhor tu colocar dentro de uma sala. Leno, assim, a gente percebe então que a pedagogia ela tem uma ampla área, né, de atuação. Tem alguma delas que tu percebe um maior resultado? A partir do atendimento educacional, acredito que sim, porque tu consegue... a minha formação também como pós-graduação é da psicopedagogia. Já para ter essa direção de conseguir ver aonde que é a dificuldade maior do aluno e tu conseguir concentrar ali naquele ponto para conseguir ter um melhor aproveitamento. Mas pedagogia hospitalar, por exemplo, é uma área linda. Eu tenho muito receio. Eu não conseguiria trabalhar. Então, porque tu precisa ter um pouco mais de... Não sei, eu sou muito coração, talvez, que da mesma forma que ali as crianças do berçário me atingiam muito, talvez as crianças com algum tipo de doença dentro do hospital não seria um ambiente saudável para mim. Eu não ia me sentir confortável, talvez eu não conseguiria ser o mesmo professor em outro espaço. E quais são as outras áreas do pós em pedagogia? Olha... Tu pode ir para psicomotricidade, por exemplo, que é trabalhar essa parte de movimento. Tem muitas áreas que tu pode... Tem gente que vai até para questões ali... eu não lembro agora o termo certo, é muito engraçado. Porque a psicomotricidade a gente usava muito junto com a fisioterapia. Uhum. Então, sempre pedagogia e fisioterapia para a pessoa com deficiência dá super certo. Principalmente se é deficiência... física, viu? Aquilo que eu te disse, a gente tranca. A deficiência física precisa, a psicomotricidade, toda essa questão de movimento para te trabalhar o movimento corporal, que às vezes tem crianças que ficaram com fralda até os 6 anos, que a mobilidade dela ela acaba sendo atingida. Então, no momento que tu consegue focar naquilo e direcionar esse atendimento também, tu
consegue um resultado melhor. É muito importante a gente fala muito aqui no programa sobre os autistas. E se a gente for falar assim, como o pedagogo atua, quais são as atividades que normalmente lhe dá para um autista? Claro, sabemos que temos os níveis, né? 1, 2 e 3, enfim. Mas o autista, como que ele começa tendo esse atendimento de pedagogia? A pedagogia, quando eu trabalhei com os autistas, eu usava muita musicalidade com eles. Tinha muitos que tinham aptidão, principalmente com música, então a gente ia desenvolvendo desde o piano ou algum outro instrumento. Isso quando eu trabalhava no Centro de Artes daqui de Canoas. Depois, tem alguns que a aptidão deles é em desenho, então é estimular. Tu vê o que ele mais gosta e a partir daquilo ali tu usar como ferramenta para estimular ele. Eu tenho um autista aqui que ama desenhar. Então tá, tu fez o desenho, tu tá fazendo, mas tu tá colocando outras atividades dentro daquilo ali. Não é só um desenho solto, toma essa folha, faz um risco. Não, não é. Tu vai colocar ali informações de ele só gosta de usar massinha de modelar para desenhar. Então vai uma outra textura, tu vai estimulando aos poucos para ir estimulando aquela criança para ter um leque de possibilidades. Eu acho que o trabalho com as cores também em relação aos autistas, ele é muito interessante. Vejo eu pelo meu filho, João Pedro, ele tem 6 anos, e ele é autista nível 1. E ele tem a preferência pelos alimentos amarelos. Então daqui a pouco um pedagogo, ele traz essa importância de fazer uma brincadeira, uma atividade com os alimentos de outras cores para poder despertar na criança a vontade de conhecer. Sim, assim funciona? Funciona muito bem. Porque é o estímulo do que eu já conheço, minha zona de conforto, e eu tô saindo dela para uma outra possibilidade. Por isso, vai aos poucos. Porque se eu só gosto de amarelo, vou jogar uma coisa laranja aqui. O laranja tá próximo do amarelo, até vai. Joguei azul. Não, me desorganizo. Aí daqui a pouco tu regrediu muito. Não, vai aos poucos que tu consegue. Vai indo aos... A gente falou, voltando só um pouquinho sobre o assunto das Libras. Hoje, quantos intérpretes de Libras tem aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil? No Rio Grande do Sul, eu participo da AGIUS, que é a Associação de Intérpretes de Libras Gaúcho. Nós temos um número razoável, mas sempre é pouco, parece. Mas acredito que não tem um número certo, um número X, assim. Ainda falta intérpretes porque são muitos espaços que precisam. Então talvez isso que não chegou ainda em sala de aula por completo. Daqui a pouco ter intérpretes em todas as escolas, por exemplo, ainda não vai ter, porque são muitas. Esperamos que sim, né? Sim. Porque muita gente precisa. Pode fazer o teu agradecimento em Libras, então tô te despedir em Libras, então, por favor. Muito obrigado pelo convite. Saiba que eu fico muito feliz de mostrar um pouco da minha arte e do voluntariado também, que eu nunca imaginei estar vivendo esse momento. Então... Muito obrigada, gente. Estou emocionada aqui com a entrevista do Lennon. Então, amanhã, nesse mesmo horário, esperamos todos vocês. Até lá.